Olá, galerinha do terceiro ano. Aqui quem fala é a professora Érica. Eu estou aqui para apresentar a vocês o nosso conteúdo de geografia, aí já com vistas para o terceiro período, certo? E o tema de nossa aula de hoje vai ser sobre as economias emergentes, certo? Um conteúdo bastante interessante, por sinal, que traz aí toda uma abordagem acerca dos países considerados como emergentes. E aí, eu já inicio aqui a minha aula apresentando o objetivo geral, que é basicamente esse: compreender a estrutura econômica, social e política dos países emergentes. E aí nós vamos nos deter mais a esses três países: a Índia, a China e a Rússia, certo? Então, assim, turma, para início de conversa, do que é que trata aí esse conceito de economias emergentes, países emergentes? O que isso significa, na verdade? Tá, assim, gente, ó. Os países emergentes, eles são aqueles países que nas últimas décadas, nos últimos tempos, eles se destacaram na economia global, certo? Seja pela sua industrialização, seja pelo seu nível de participação no comércio mundial. Isto é, são países subdesenvolvidos que se sobressaíram em relação aos demais países pobres, certo? Sendo que alguns deles destacando-se, inclusive, em relação às maiores economias do planeta, certo? E aí, assim, quando a gente fala em economias emergentes, a gente pode aí estar considerando que esses países subdesenvolvidos que apresentaram quadros de crescimento econômico prósperos, né, ou seja, uma economia considerável, características socioeconômicas que diferenciam esses países dos demais, das demais economias periféricas, a isso eu posso considerar, eu posso chamar de países emergentes, né, que possuem aí uma economia emergente, certo? Em geral, esses países emergentes, eles apresentam o quê? Eles apresentam níveis medianos de desenvolvimento, tá? Um relativamente dinâmico, ou seja, né, existe aí todo um dinamismo com relação a essa questão do crescimento econômico, e o desenvolvimento que esses países apresentam, ele pode estar voltado aí para a questão dos parques industriais, por exemplo. Uma boa capacidade, pessoal, de exportações e certo dinamismo econômico podem ser características aí dos países emergentes, tá? São por isso que eles também são chamados de países em desenvolvimento, tá? Cujos os exemplos englobam o quê? Outros países, como o Brasil, que nós não vamos nos deter a esse país aqui na aula, mas ele é um dos países aí que alguns estudiosos colocam que está caminhando aí para essa fase. Aí nós temos a China, temos a Rússia, temos o México, a Índia, Singapura, a Coreia do Sul e dentre outros, certo? E aí, turma, é muito importante que a gente possa também estar aí compreendendo acerca de cada um desses países que eu ilustrei no início, né? Quando eu apresentei o objetivo, no início da aula, certo? Como eu disse para vocês, nós vamos nos deter de forma mais específica aos países China, Índia e Rússia, ok? Então a gente vai aqui iniciar pela China, certo? Que nós temos uma imagem que traz aí, né, a bandeira chinesa, e
o que nós vamos inicialmente falar acerca desta nação? Aí com essa problemática atual, né, da questão, de toda a questão aí da Covid-19, onde todos nós somos conhecedores que esse vírus teve início nesse país, na China, mas nós não vamos aqui nos deter, né, a essa questão de forma específica. Eu apenas lembrei, dada a conjuntura atual que nós estamos vivenciando. Mas, assim, a China, do ponto de vista social, econômico, político, ela é considerada como a maior nação, certo? O maior crescimento econômico dos últimos 25 anos no mundo, certo? Tá aí voltado para a China. Sendo que a média do crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, está aí em torno de 10% por ano. Ou seja, né, pessoal, a renda per capita da China, ela tem crescido cerca de 8% ao ano, em média, dos últimos 30 anos. E mais 15% em média aos 25 anos de exportação, né, que reduziu drasticamente a pobreza no país, certo? Mas também é válido ressaltar que este rápido crescimento também trouxe grandes desigualdades na distribuição de renda. Ou seja, embora o país tenha aí melhorado economicamente, mas ainda existe muita disparidade social, certo? Então, assim, a China ainda é considerada aí um país socialista, tá? Na verdade, a China é o único país socialista do mundo que se encontra em acelerado processo de crescimento econômico, como eu já falei anteriormente, né? Há mais de meio século ela está aí sob o comando do Partido Comunista Chinês, do PCC. E esse país, pessoal, ele mantém um governo de partido único, centralizado e autoritário. Ou seja, a democracia passa longe, né? Os seus dirigentes, eles exercem o quê? Um controle absoluto sobre quase todas as questões políticas internas, certo? Eles impõem ali uma forte censura aos meios de comunicação, eles não são, enfim, eles não são de acordo, né? Justamente porque isso faz com que, enfim, há toda uma repreensão, na verdade. Eles reprimem, né, de forma até violenta, qualquer tipo de manifestação popular. Eles não aceitam de jeito nenhum, certo? E quando tentam, as pessoas elas são impedidas, certo? E eles não permitem, por exemplo, formação de sindicatos, entidades de classe, etc. Então, assim, com essas e outras medidas, as liberdades democráticas mal existem nesse país, né? Como eu disse, a democracia, infelizmente, ela passa longe aí desse país, a China, certo? Agora, assim, turma, se no âmbito político, né, o governo comunista, ele controla o país com mão de ferro, como dizem aí os estudiosos, no plano econômico, as reformas que foram aí implantadas, que foram aí planejadas por esse mesmo governo ao longo das últimas décadas, elas foram responsáveis pelo intenso crescimento econômico hoje da China. Como eu disse para vocês, o produto interno bruto aí, né, apresenta, enfim, bastante significativo, diga-se de passagem. Então, gente, a China, ela é um país, né, ela é tida aí como o país mais populoso do mundo, certo? Com essas características que eu citei para vocês, tá? E agora nós vamos ver aqui algumas informações acerca de um outro país aí que pode ser considerado como emergente, de economia emergente, que é nada mais, nada menos que a Índia, certo, pessoal? Gente, ó, a população indiana, ela é predominantemente agrária, certo? Ou seja, grande parte tem a sua produção vinculada à agricultura ainda de subsistência, aplicando técnicas tradicionais de plantio, por exemplo, tá? Então, a economia da Índia, ela se volta mais para
essas questões. E com relação à economia, como é que a economia se apresenta aí nesse país? Na Índia nós temos os serviços, que principalmente nas áreas de tecnologia, de informação, de comunicações, o transporte, o turismo. Isso são as atividades econômicas mais rentáveis, que mais geram renda neste país que é a Índia, certo? E a indústria também ela é importante, como as fábricas de tecidos, por exemplo, os produtos químicos, os alimentos que são processados, o ferro, o aço, os eletrônicos também, bem como os automóveis e o cimento, certo? E a mineração, outro fator também importante de ser ressaltado, fornece o carvão, né, o petróleo, minério de ferro e o calcário, certo? Então, assim, gente, a Índia, ela pode ser aí considerada, certo? Como relatam aí os estudiosos, como a segunda, certo? Como o segundo país mais populoso do mundo, tá? Ela apresenta aí um total de 1,3 bilhão de habitantes, né? Então, ou seja, é muita gente, né? E assim, ela mantém um ritmo de crescimento demográfico relativamente elevado. Eu acho que em torno aí, se eu não me engano, de 1,3% ao ano. Ou seja, é um país bastante populoso, né? O segundo país mais populoso do mundo, tá? E esse país, pessoal, vale ressaltar, ele também possui uma grande extensão, certo? Além dele ser extenso, ele possui também uma densidade demográfica bastante significativa, certo, pessoal? Então, assim, nós temos também, além da Índia, um outro país que é bastante aí mencionado quando se fala em países emergentes, que é nada mais e nada menos que a Rússia, certo? Então, assim, a Rússia, pessoal, ela é um dos países que possui uma vasta geografia, certo? E essa vasta geografia que ela apresenta é um fator determinante de sua atividade econômica. Por quê? E o que isso significa? Porque na Rússia, pessoal, existem algumas fontes que estimam, né, que esse país ele detém mais de 30% dos recursos naturais do mundo. Por isso que eu falei para vocês que ele possui aí uma vasta geografia, né, com abundância de petróleo, que segundo aí os dados é o segundo maior exportador do mundo, o gás natural também, com as maiores reservas e a maior exportação do planeta, e metais preciosos. Só para vocês terem uma ideia, o Banco Mundial, ele estima o valor total dos recursos naturais da Rússia. Sabem quanto, pessoal? Em 75 trilhões de dólares. É muita coisa, né, gente? Então, assim, é um país que vai muito bem com relação a essa questão econômica, certo? Sem falar que ele é aí considerado o mais extenso do mundo, tá? Embora a população seja bastante numerosa, porque são 142 milhões de habitantes, a densidade demográfica média do país é baixa. Ou seja, né, é um país muito vasto, mas que não é muito habitado, certo? Embora exista aí uma quantidade muito numerosa de habitantes, certo? Então, assim, gente, esses três países, eles são aí tidos, são aí considerados como sendo os países, né, as economias emergentes mais significativas do planeta. E aí, quando nós falamos em economias emergentes, nós também não podemos nos esquecer
de outro fator importantíssimo, que são o que, pessoal? Que outro fator importante é esse? Nós temos aí os chamados tigres asiáticos. O que são tigres asiáticos? Vamos entender um pouco o que isso significa. Turma, assim, ó, na década de 1970, mais precisamente, 4 países da Ásia, como temos aqui um exemplo, a Singapura, Hong Kong, a Coreia do Sul e Taiwan, eles apresentavam um processo de industrialização muito acelerado, certo? E em razão da agressividade administrativa e da localização dos países, eles ficaram o quê? Ficaram conhecidos aí mundialmente como tigres asiáticos. Isto por quê, turma? Porque o modelo industrial desses países é caracterizado como IOE, que significa o quê? Industrialização orientada para exportação. Ou seja, pessoal, as indústrias transnacionais que se estabeleceram nesses países e as empresas locais, elas implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado exterior, certo? Então, os tigres asiáticos, eles são aí, né, países com uma acelerada industrialização, que se volta de forma específica para o mercado exterior, tá certo? Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui um pouco do que eu expliquei, certo? Que tenham realmente tido uma compreensão acerca do que significa uma economia emergente, o que são os países emergentes, né? Vocês puderam aí acompanhar. Eu vou só aqui reforçar para que vocês realmente não esqueçam disso daqui, né? Que país emergente é todo país que nas últimas décadas ele se destaca na sua economia global. São países que estão bem, né, politicamente, economicamente, socialmente falando. Embora que existam sim pontos negativos, como eu já citei na explicação anterior, mas são países que possuem uma economia mais, enfim, mais significativa, como eu já frisei antes. E aí vocês viram um pouco da realidade desses países, da China, da Índia, da Rússia. Também mencionei sobre os tigres asiáticos, certo? Então, assim, que vocês possam aí terem conseguido assimilar um pouco do que eu apresentei aqui, tá certo? E agora o próximo passo será a apresentação das questões relacionadas a essa temática, aí pelas demais disciplinas também da área de ciências humanas. Vocês fiquem no aguardo, certo, gente? E para mim finalizar aqui a minha fala, já que eu gosto sempre de começar a aula com uma frase motivacional, eu vou finalizar com uma frase motivacional, que é sobre acreditar. E essa mensagem fala o seguinte: acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença. Ou seja, turma, nós precisamos, certo? E nesse momento isso cai muito bem, porque é claro que é importante, né, a disputa pelos pontos, a busca, né, enfim, de conseguir aí ter uma pontuação melhor. Mas o mais importante, gente, é a obtenção do conhecimento. E vocês precisam acreditar que o conhecimento é o que vai ajudar vocês a irem além, a chegarem mais longe, tá certo? Vocês têm que ter o foco para isso, porque tudo é uma questão de disciplina, tá certo? Então, que vocês possam aí ter um bom aproveitamento, bons estudos a todos. Se tiver ficado alguma dúvida, podem perguntar no PV, sem nenhum problema, tá? Esse conteúdo ele é muito importante, pessoal, certo? É um conteúdo que vai também muito de encontro à abordagem histórica. Vocês percebem que existe aí uma relação entre geografia e história quanto a essa temática. Então, que fique aí para vocês, enfim, uma análise mais sucinta sobre o assunto e que vocês possam também explorar mais em outras fontes, ok? Então, um forte abraço a todos!